Eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida do pastor Marcos Madaleno. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que Deus te abençoe, irmão. Que seja poderoso. Obrigado. Boa noite, Relevante, tudo bem? Que bom estar aqui com você. Eu quero a gravação de tudo que o Aldo falou. Quando eu estiver deprimido, eu vou ouvir isso. Eu vou colocar no loop, eu vou lembrar que Jesus me ama e o Aldo também. E eu liderei jovens por 18 anos, o Eleve, foram 22 anos ao todo. Fui demitido do Ministério de Jovens. Por que eu estou aqui? Porque eu sou amigo do Aldo e da Rebeca. Então eles falaram, não, volta, continua mais um pouquinho. Né? Então eu tenho a alegria de tê-los como amigos e ver mesmo o que Deus tem feito na vida deles. E eu acredito que realmente amizades como essa nos melhoram, nos abençoam. Eu venho aqui, vejo tudo isso aqui, eu fico assim impressionado, impactado, inspirado, elevado, relevantado, né? Eu recebo algo de Deus. O Aldo, ele sorri pra gente, você recebe alguma coisa já. Aí ele faz uma piada, né? Aí você ri, aí é algo especial. Eu estava lembrando, Aldo, quando você falou em 2011, eu orei para você casar bem. Você estava meio perdido assim, né? E quantos são gratos a Deus por esse casamento abençoado aqui, ó. Abençoa tanto que a série do acústico eu fico até com vontade de vir, entendeu? Porque é um negócio que mexe com todo mundo e abençoa muita gente. Que Deus continue abençoando, usando a vida de vocês. Obrigado mesmo pela inspiração que vocês são. E que Deus continue abençoando essa juventude para a glória dele. Sabe que o Ministério de Jovens não é só conferência bonita, não é só um culto legal, não é só você se produzir achando que vai mudar o estado civil numa noite como essa. Quando a gente fala de juventude na igreja, a gente está falando se no futuro a gente vai ter avivamento ou pós-cristianismo. Porque se não tem uma nova geração conectada ao que Deus está fazendo aqui, vai ser museu da fé. Mas se tem uma juventude que está recebendo o que Deus está fazendo, que está sendo transformada, tem um chamado sendo despertado, significa que futuro será avivamento. Que Deus abençoe que seja assim aqui nesse lugar. Deus abençoe o apóstolo Edmilson, a apóstola Marisa, que são uma inspiração para nós também. A gente tem igreja que a gente exibe, assim, fala assim, essa igreja faz parte da rede Inspire. A ECG é essa igreja, que faz parte da rede. Temos essa conexão de inspiração, a parceria pelo reino. Toda vez que a gente inventou de fazer algo aqui, a gente foi surpreendido pela forma que foi recebido, pela forma que a gente junto, a gente cooperou e houve essa resposta da igreja para a gente fazer algo maravilhoso, tá? Então eu queria que você aplaudisse da melhor forma, seus líderes, seus pastores, seus apóstolos, essa igreja. Aplaude a pessoa que está do seu lado, que ela faz parte disso. Ela faz parte do que Deus está fazendo nesse lugar. Essa pessoa escolheu ser parte de uma boa igreja, viver a fé de uma forma relevante e transformadora. Estou muito feliz de estar aqui vendo meu amigo Danilo, que é uma referência para pastores de jovens, para jovens pastores, para pastores de qualquer idade. O projeto social que ele faz também lá hoje em Bauru, a forma que ele virou uma referência também de projeto de inclusão de pessoas com necessidades especiais, a referência que ele está na família dele. Vi o Yuri aqui também, que também é uma inspiração para mim. Estou muito feliz de estar aqui com você. E também vi muito voluntário aqui desde que eu cheguei. E eu sei que um grande ministério não se faz com um time de contratados, mas com um exército de apaixonados. E como é bom ver os voluntários dessa casa servindo apaixonadamente. Eu trago um abraço apertado do pastor Carlito, da pastora Leila. São meus pastores há 20 anos, gente, 20 anos. 20 anos eu me mudei de cidade, tive uma proposta de emprego para trabalhar ministerialmente ali, depois de um ano atendendo a igreja com marketing, com design. E desde então eles se tornaram meus pastores. Me adotaram, né? Foi difícil, né? Mas me adotaram como filho espiritual. E eu os admiro cada vez mais, a cada ano. Então recebo esse abraço dos meus pastores. Eu queria também passar aqui um vídeo do IC College. Falei para o Aldo que eu vou levar uns 10 aqui hoje, para passar um ano com a gente. Mas assiste esse vídeo e pensa o seguinte, quem que está aqui qualificado para o IC College? A gente não é aquela pessoa que você fala assim, vê se você dá um jeito nesse miserável aqui, vê se ele melhora, né? Vê se tem jeito para ele. Não, aquela pessoa que já está servindo, tem um chamado, quer ser preparado por Deus para servir a Deus na sociedade. Então, se você está nessa condição, você já serve, já tem o seu processo de discipulado encaminhado, e você tem a recomendação dos seus pastores, é enviado pela sua igreja,
você está apto, se você terminou o ensino médio, acho que você já terminou, está apto para passar um ano lá nessa escola. Pode soltar o vídeo, por favor. IC College é a escola ministerial preparatória para a vida. Não é uma faculdade cristã, não é um instituto teológico, não é uma escola bíblica, é uma escola ministerial de preparação para a vida. Através do IC College, eles vão receber um ensino apostólico, profético e pastoral empoderador para as suas vidas. O College é alguém que ama Jesus, ama a igreja, serve intensamente na sua realidade local. Ele quer descobrir mais sobre os seus dons, o seu talento, ele tem um reconhecimento dos seus líderes locais, está já convertido, caminhando com Deus há um tempo e vai ser então enviado para se aperfeiçoar. Ele não necessariamente vai ser um pastor ou um missionário, pode ser em qualquer área de profissão, empreendedorismo, e ele vem com aquela vontade de mudar o mundo, de deixar a sua marca, de ser um avivalista nessa geração. No IC College, você vive uma experiência imersiva durante um ano letivo, com aulas profundas e experiências práticas para desenvolver ainda mais tudo que aprendeu e recebeu. Além das aulas, você também vai ter estágios ministeriais na Igreja da Cidade Campos Colina, imersões na nossa rede de igrejas da cidade, ações de evangelismo e conferências proporcionadas pela nossa igreja. E para fechar esse ano letivo, você junto com a sua turma fará uma viagem missionária para derramar o amor de Deus ainda mais, derramar tudo aquilo que você aprendeu num contexto e num lugar diferente. Estamos com inscrições para a próxima turma, tá? iccollege.com.br ou no perfil do Instagram, @iccollege, você vai saber mais informações. Vai ser uma alegria ter você lá por um ano. E antes de eu compartilhar a palavra, ainda eu quero falar dos meus livros. Eu trouxe o livro Criative-se, fala sobre como Deus usa você para resolver problemas, porque criatividade é resolver problemas. Você não nasceu para dar problema, você nasceu para resolver problema. É a primeira característica de Deus mencionada na Bíblia, que você também vai ser ligado a essa característica de Deus, porque você foi feita à imagem e semelhança dele. Então, não tem o dom da criatividade na Bíblia. Se você falou, não tem o dom da criatividade, você está certo. Não é um dom, não é um talento, é a própria natureza de Deus em você. E aonde você está, Deus quer se revelar, da forma que Ele te fez, na sua identidade. Falta de novidade na terra é falta de intimidade com o céu. Esse livro, então, vai te ajudar a fazer essa jornada. O livro Ministério com Jovens, depois de mais de 10 anos liderando juventude, eu escrevi esse livro, e quando a gente fez, foi muito assim, específico. Então, nós lançamos apenas 1000, e apenas de um mês estava esgotado. Hoje são quase 30.000 distribuídos para a glória de Deus, porque Deus está levantando uma nova geração de líderes. Você quer liderar células de jovens, quer pregar para jovens, discipular jovens, evangelizar jovens, esse livro vai te ajudar a entender as novas gerações e liderá-los. E o último livro, Lidere para o Futuro, eu tenho ouvido muita gente falando que os tempos são muito difíceis, estamos lidando com tempos difíceis. Você não nasceu para lidar com tempos difíceis, mas para liderar os tempos e construir um amanhã melhor. Então você vai aprender que ouvir a Deus, influenciar pessoas e construir um amanhã melhor. E esse livro foi lançado agora, 4 meses atrás, e ele já saiu na lista dos mais vendidos do Brasil. Então, saiu na Veja, está em 20º, Publish News ficou em 11º, no Estadão ficou em 6º, Aldo. No Publish News ficou em 11º, mas os 9 primeiros eram Bob Goods. Então, a Rebeca está pegando tudo aí. Então, assim,
um amigo meu falou assim para mim, é um segundo lugar moral. Então, se você desejar, ao final, eu estarei aqui para fazer uma dedicatória para você. Você está com expectativa de ouvir a palavra de Deus? Amém? Amém. Quero ler com você Gênesis capítulo 33, verso 10. O texto diz assim: Jacó insistiu, não, se ganhei a sua confiança, aceita este presente da minha parte, porque vi a tua face, como quem vê a face de Deus, já que me aceitaste bem. Senhor, que a tua palavra venha mais uma vez ao nosso coração, que ela traga revelação e transformação para a tua glória. Eu oro em nome de Jesus, amém. Esse texto, Gênesis 33, 10, é o reencontro de dois irmãos brigados. É o reencontro de dois irmãos que, se eles se encontrassem antes, um matava o outro. Eu não sei, gente, Jacó e Esaú, a Bíblia fala que eles nasceram brigando. Eles nasceram não se dando bem um com o outro. E se a gente for pensar, a gente foi programado para ser assim. A queda nos traz essa questão. Ninguém ensinou um irmão a bater no outro. Ele nunca fez um curso na Hotmart, como bater no seu irmão. Né? Você nunca ensinou a primeira palavra ser meu. Já viu? Mas vem no DNA. A gente vem com problema de ter unidade, de ter esse relacionamento. Eu lembro, por exemplo, dos meus filhos. Como eu não lembro o trabalho que eu dei com 3 anos de idade, eu lembro que os meus filhos deram. Então eu lembro que eles ganharam um quebra-cabeças com 3 anos de idade, um, e 6 anos o outro. Você viu ali a foto dos 3, né? Então, o que acontece quando 2 irmãos ganham um presente? O que você acha? Confusão, não é verdade? Você não precisa assinar mais o UFC, você vê a cena na sala. E eu lembro que eles estavam ali na sala, e cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu jeito. E eu me lembro que o Levi queria brincar do jeito dele, ele queria terminar, ele queria montar, ele queria terminar primeiro, ele queria chegar ao fim, ele é assim. O Samuel é de outro jeito, ele não quer terminar, ele quer jogar para cima para ver onde cai. Ele quer morder para ver que gosto tem. Ele quer chutar para ver a aerodinâmica e ficar olhando assim. E aí então o Levi está brincando, o Samuel quer jogar para cima, o Levi é mais forte que Samuel, é do Samuel, é do Levi, o Samuel se sente injustiçado, porque é dele, ele não pode brincar do jeito dele. Então tem um momento que Levi vai ao banheiro, Samuel se sente dono do quebra-cabeças agora, e enquanto ele vai ao banheiro, Samuel pega uma peça, pega aquela mão gordinha dele, 3 anos de idade, coloca entre a tela do 24º andar na varanda, só que ele não joga, ele fica esperando o irmão sair do banheiro, só segura assim, ó. E quando o irmão dele sai, sabe aqueles filmes que tem um drone que gira ao redor do personagem, que sai correndo assim, filme da Marvel, o Levi vem correndo e não! Na hora que ele chega perto, o Samuel só faz assim, ó. Não fez um curso, como se vingar do irmão que praticou a injustiça contra você. Tem gente que me pergunta, o que aconteceu depois? Tem coisa que é melhor não falar na igreja, entendeu? Sabe, Terceira Guerra Mundial. E a gente nasce com isso dentro da gente. A gente tem a missão de vencer essa tendência de pensar só na gente. Essa tendência de achar que o mundo gira ao nosso redor. Essa tendência de punir quem faz algo contra nós. E isso pode nos levar ao quê? Ao isolamento. Agora, quando eu olho essa história de Davi, de Esaú e de Jacó, que deu um pouco mais de briga do que a de Samuel e do Levi lá em casa, eu vejo essa reconexão, esse reencontro. E esse reencontro, o que acontece nele? Jacó fala, meu irmão, ver o seu rosto é como ver a face de Deus. Na versão NVT fala, ver a sua face é como ver a face de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Se você está solteiro e sentou perto dela, é sua chance, né? Se você falar para ela, te ver é como ver a face de Deus, né? Vai gerar alguma coisa. Mas o que eu queria te dizer aqui? Tem uma revelação de Deus que você tem orando sozinho. Tem uma revelação de Deus que você tem na sua casa.
Tem uma revelação de Deus que você pode, assim como eu outro dia, né? Quando você se casa, que você tem filho, você começa a ter essas referências, né? Estava assistindo lá o filme do Minecraft, Deus pode falar com você. Deus pode falar com você no trânsito, fazendo uma prova na faculdade, sabe? Sendo humilhado como estagiário no seu primeiro emprego. Deus está lá, Ele fala de diversas formas. Mas tem uma parte de Deus que você só conhece nos relacionamentos. Que você só conhece na igreja, sabe? E esse é o chamado de Deus para nós, viver em comunidade. A vida cristã é comunitária. Eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Sabe, eu não carrego toda a revelação de Deus sozinho, ninguém carrega. E é na perspectiva de cada um que nós encontramos a melhor, a plena manifestação de Deus. Francis Schaeffer diz assim: Deus não habita em construções humanas, mas em relacionamentos redimidos. Quando você perdoa alguém, quando você vence a sua tendência do isolamento, ou do egoísmo, ou de pensar apenas só em você, e você se conecta, e quando nessa conexão tem ali o fluir da vida de Deus, você é igreja com alguém, você não vai à igreja, você é igreja. É mais do que participar de um culto, consumir um conteúdo espiritual durante 2 horas. Mais do que você consumir um conteúdo na internet, você se conecta, você vive a vida em comunidade. Você tem uma revelação única de Deus. Você tem algo que te leva ao crescimento. E é tão importante falar isso numa conferência de jovens. Eu queria parabenizar Aldo e Rebeca por esse tema. Unidade, porque nem é um tema assim, hype, nem parece tema de conferência de jovens, sabe, parece um tema de um encontro da cidade, de pastores, mas é tão profundo porque essa é a crise atual da nova geração. Nós temos hoje a geração nova desconfiando da vida em comunidade espiritual chamada igreja. Nós temos uma estatística hoje que fala o seguinte, que uma pessoa participa de 3 a 6 igrejas ao mesmo tempo. Nós temos uma estatística hoje que também uma pessoa, ela participa de uma igreja de 2 a 3 anos, é um corredor de igreja, uma pesquisa americana. Eles são bons de pesquisa, a gente aprende com isso. Às vezes não é o que está acontecendo aqui agora, mas daqui a pouco está acontecendo. E a gente dá uma olhada ao redor e começa já a se identificar. É a era dos turistas gospel. Eles conhecem tudo, mas não constroem nada. Eles não têm raízes em nenhum lugar. Eles querem um conteúdo de algum outro lugar, eles querem algo que está acontecendo de uma novidade em outro lugar, mas eles não querem prestar contas para ninguém. Não querem, eles desconfiam também do outro o tempo todo. E aí nós temos o desigrejamento da nova geração. Então hoje em São Paulo e Rio de Janeiro, o número de jovens sem religião é maior do que o número de jovens católicos e o número de jovens evangélicos. São Paulo e Rio de Janeiro são as grandes capitais. E não importa se você está lá, se você está em Campo Grande ou como eu estou em São José dos Campos, a cidade está indo até nós. Esse comportamento vai então influenciando, é um comportamento de uma nova geração. E tem mais um estudo que mostra essa nossa dificuldade de nos conectar, de ter uma vida em comunidade, de ter essa revelação de Deus no coletivo, de servir, de prestar contas, de discipular alguém, de ser discipulado, de ter uma vida juntos, ter o koinonia, ter a comunhão na família de Deus. E o que nós vemos aqui? Sabe, tem uma nova pesquisa que diz o seguinte, que a nova geração está em despertamento, em avivamento e em retirada ao mesmo tempo. Sabe o que isso significa? É o Quiet Revival, que a juventude está mais presente em movimentos, está comprando mais e consumindo mais conteúdo espiritual. Inclusive até a Bíblia está sendo mais vendida. Nos Estados Unidos em 2024 vendeu-se quase o dobro de Bíblias do que em 2023. Na Inglaterra a mesma coisa, no Brasil a mesma coisa. Há uma presença maior em movimentos e em eventos, mas na semana seguinte eles não estão em uma igreja. Então aumenta a adesão em eventos, aumenta a adesão
em movimentos, aumenta o consumo de conteúdo espiritual, mas diminui o compromisso com a igreja. E será que eu preciso da igreja para ser salvo? Será que eu preciso da igreja para quê? Para ser salvo, a gente sabe que quem salva é Jesus, amém? É Jesus que salva. Essa frase está correta, não é a igreja que salva, é Jesus que salva. Mas qual é o seu destino sem a igreja? Se Jesus criou a igreja, se Ele morreu pela igreja, se Ele enviou os seus discípulos para que eles então estabelecessem nele a igreja, é porque ela é importante. Então já no começo aqui, em nome de Jesus, você não vai ser o desigrejado de amanhã. Você não vai ser o que vai estar falando mal da igreja. A igreja me feriu, a igreja me decepcionou, porque eu vi um escândalo na internet. Tudo que é crente é assim agora. Agora eu sirvo a Deus na minha. Talvez você teve uma experiência ruim em algum lugar. Você, apesar de estar num momento aqui na igreja, apesar de frequentar, você tem uma dificuldade de se conectar. Mas o que nós temos? Como Deus se revela na unidade? Será que você vai crescer? Será que você vai viver o seu chamado? Será que você vai viver plenamente o que Deus tem para você? Se você não estiver em uma igreja, sua fé não se desenvolve. Então tem algumas coisas que Deus traz para a igreja. Então, o tema dessa mensagem é: Deus se revela na unidade. Deus se revela na igreja. Como? Então, na unidade, Deus revela sanidade. Na unidade, no corpo, na comunidade, Deus revela o que é sanidade. Olha o que acontece aqui em Gálatas 2,14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Pedro, você está ficando louco. Você já entendeu que o evangelho já foi revelado aos gentios? Você agora, publicamente, o que aconteceu? Você está com vergonha dos gentios? Perto dos bambambãs, dos judeus, que são os mais famosos, você não se mistura com eles. O que você está fazendo é incoerente. Você está cometendo um ato de loucura. Então, como Pedro, ele é confrontado de um ato de insanidade e de incoerência na unidade. Não foi o Espírito Santo que revelou, foi um irmão. Foi um irmão que disse o que ele não gostava. E a comunidade, um bom relacionamento cristão, um ambiente de célula, de discipulado, de prestação de contas, um ambiente onde você dá liberdade para que alguém entre, seja parte da sua vida, te ajude a crescer espiritualmente, vai te levar a uma vida mais saudável. Queria fazer uma experiência com você. O que está na minha mão aqui? A máscara do Homem-Aranha? Não, aqui é a máscara do Homem-Aranha, você não está vendo? Alguém está vendo a máscara do Homem-Aranha aqui? O que você está vendo aqui? Agora, se eu falo que isso aqui é uma máscara do Homem-Aranha e você fala que é um óculos, o que é isso? É um diagnóstico de loucura. Certo? É um atestado contra a minha sanidade. Significa que só eu vejo o que eu vejo. Um diagnóstico de insanidade, um diagnóstico de loucura, é quando não há, por exemplo, um consenso da minha perspectiva. Uma vez eu participei da internação de uma pessoa na clínica psiquiátrica. A pessoa falava, parecia que era tudo verdadeiro. Daqui a pouco veio o psiquiatra e falou: olha, é isso que está acontecendo, é esse o transtorno. Esse é o mundo invertido que ele está vivendo. Ele acredita que é real. Isso é um atestado de loucura. Deu para entender? Gente, nós vivemos um tempo que tem teólogo fiscalizando a saúde teológica da igreja, mas nem igreja ele tem. Já viu isso? Ele não tem igreja, mas ele está defendendo a sua teologia sem ter uma comunidade espiritual, sem prestar contas para ninguém, sem se comprometer em servir uma igreja local, sem se desenvolver nos passos saudáveis de fé. Isso é loucura. E tem gente, tem jovens, tem uma nova geração que acaba sendo enganada por um discurso bonito, sendo enganada por alguém que fala bem. Eu me lembro de Paulo, 2 Coríntios 11, falando para a igreja que ele gerou, falando: olha, posso não falar bem como os mestres que vocês escolheram,
como os mestres da teologia judaizante, que estão falando que você tem que fazer isso e aquilo para ter sucesso. Eu posso não falar tão bem quanto eles. É como se hoje falasse assim: eu posso não falar tão bem quanto o seu influencer do TikTok, do YouTube. Aí Paulo fala: mas eu tenho conhecimento, eu tenho o Evangelho. Ele fala assim: vocês trocaram tão facilmente o Evangelho por um discurso bonito. Vocês toleram quem trocou Cristo por sucesso, por outras coisas. Vocês estão desprezando o Evangelho. Sabe, então, nós precisamos da igreja. Nós precisamos de sanidade espiritual na comunidade cristã, na comunidade que é a igreja de Jesus. Sabe, e a sanidade espiritual da igreja, ela depende da verdade nos relacionamentos. A sanidade espiritual da igreja depende da verdade nos relacionamentos. Depende da gente não ser um fake, da gente não ficar na superficialidade, da gente atravessar esse lugar de a gente consegue fingir que é uma coisa que não é. Nós precisamos nos aprofundar. Sabe, que essa conferência seja um chamado para você sair da superfície e ir para a profundidade. Deus permite ser encontrado na superfície, mas há um oceano esperando por você. Você precisa atravessar as batalhas mais difíceis da sua vida e permanecer com saúde, permanecer forte, permanecer firme, permanecer no seu chamado. E Deus tem esse lugar para você, na profundidade. A tempestade da superfície não te abala mais. É tempo de você ir para a profundidade. Quando você vai ver, por exemplo, o que gera um psicopata. O que gera um psicopata? Você concorda comigo que isolamento é uma fábrica de psicopata? Se a gente vai para a ciência, meu irmão fez parte de um estudo que diagnostica, vai trazer o que gerou, que tipo de vida gerou, por exemplo, daqueles atiradores de escola. E ele vai mostrar que, cientificamente, mais de 80% deles, o que eles viveram, não foi bullying. Como se fala, não, o bullying está gerando. O bullying também, mas isso é associado a outros fatores. O fator mais determinante é distanciamento parental. Pessoas que foram geradas e tiveram uma formação, que não tiveram referências saudáveis, que não tiveram conexões profundas dentro da sua própria família. Isso vai gerar o quê? Pessoas que não têm saúde mental. Gente, o mundo está doente, tá ou não está? Se você não quiser ser mais um doente desse tempo, não fique no isolamento. Não sirva a Deus só no seu canto. Não apenas consuma um podcast. Não apenas siga o influencer que o algoritmo que sabe o que você gosta. Não é você que está usando a rede social, ela que está usando você. Você precisa de profundidade relacional, você precisa de conexões, você precisa de que alguém fale umas coisas que você não gosta. Você precisa ser desagradado. Você precisa de crescimento, você precisa ter perspectivas diferentes. Isso vai levar você a um crescimento. Sabe, quando nós vemos quanto as pessoas se perdem. E a gente tem outra estatística, estou falando um monte de estatística hoje, né? Eu gosto desse negócio. Mas tem uma estatística que diz que 66% dos jovens cristãos que entram numa faculdade terminam desviados. Será que a gente tem que botar mais conteúdo na cabeça desses meninos? Será que a apologética do conteúdo é suficiente para que eles não se percam? Deixa eu te falar uma coisa. Quem não sabe a quem pertence se adapta no local que está. E quem sabe a quem pertence não se corrompe aonde estiver. É tempo de você, sabe, ser mergulhado na igreja enquanto você prospera na sua carreira. É tempo de você ter
profundidade de sentido e de propósito dentro de uma família de fé. Enquanto você faz uma faculdade, faz um mestrado, faz um doutorado, abre o seu negócio, começa o seu estágio, o seu trainee, o seu tempo de desenvolvimento e de trabalho, você não pode achar que dinheiro que você ganha, reconhecimento que você ganha, ou se aprofundar no universo intelectual é tudo que você precisa. Você precisa de um propósito, você precisa de uma família espiritual, você precisa de pertencimento, e isso vai te levar aos melhores lugares que Deus tem a você. Não fique desconectado e perdido. Segunda coisa, na unidade Deus revela a santidade. Deus nos conduz à purificação do nosso coração. Tiago 5,16, portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então confessem os seus pecados uns aos outros, sabe? Confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, sabe? Você não precisa do melhor conselheiro do mundo. Você não precisa de alguém que vai falar, sabe, o conteúdo mais rebuscado numa reunião simples de célula, numa conversa simples entre irmãos. Quando você abre o seu coração, quando você fala de uma tentação que você está passando, quando você ora por alguém, quando alguém ora por você, você tem uma experiência terapêutica, poderosa, espiritual, transformadora, onde a tentação não vai virar queda, onde a restauração vai acontecer, onde pecado escravizador vai embora da sua vida. É onde Deus vai purificar você. Deus vai usar relacionamentos para trazer purificação, para trazer cura. Deus só cura o que é exposto à luz. O Tozer fala no seu livro Desejo por Deus. O Carson vai falar sobre a cruz e o ministério cristão. Ele vai dizer o quê? Que a santidade é um caminho comunitário. Santidade é um caminho comunitário, sabe? Santidade não é isolamento, mas relacionamento purificado. Eu me lembro de um momento da minha vida que eu estava extremamente próximo à queda. Eu estava extremamente próximo a uma tragédia, perca do meu chamado, talvez perca do meu casamento. E eu me lembro que nesse momento, quando Deus me trouxe clareza dos meus passos errados, a primeira coisa que eu fiz, eu caminhei até a igreja para um encontro de oração. Segunda coisa que eu fiz, eu conversei com a minha própria esposa e abri o meu coração para ela e falei tudo o que estava acontecendo. Terceira coisa que eu fiz, naquele mesmo dia, eu estava numa mesa conversando com os meus pastores, que oraram por mim, que me acolheram, que cuidaram de mim, e onde um processo de restauração, de santificação aconteceu. E eu sou fruto de encontros como esse. Se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui pregando para você, talvez. Se eu não tivesse encontrado conselhos maduros de oração e conversa e confissão, no meu período próprio de namoro, eu não teria talvez chegado ao casamento com essa mulher maravilhosa que Deus me deu, e formado essa família que Deus me deu. Talvez eu teria desistido tão cedo do meu chamado. Gente, eu precisei, às vezes nós temos uma inquietação, e o mundo ocidental, uma vez estava lendo o livro do Mike Wells, ele traz uma perspectiva cristã oriental sobre os ocidentais. Ele fala assim, se um ocidental está com um problema, ele fala assim, o problema é minha igreja, meu trabalho e minha família. Aí o que ele quer fazer? Ele quer mudar de igreja, mudar de trabalho, mudar de família. Aí ele pega e fala assim, só que eu aprendi com os orientais, que relacionamento não dá problema, relacionamento revela o problema que a gente tem. Ao invés de fugir de um lugar que nos cansa, que nos oprime, que nos humilha, que nos confronta, a gente tem que receber o que Deus está falando através disso e viver a nossa caminhada de cura e de restauração. É um lugar onde Deus nos afia, onde Deus nos faz crescer, onde Deus nos impulsiona para o lugar de chamado que Ele tem para nós. Então, Deus não purifica quem vive na sombra da aparência. Deus não purifica quem vive na sombra
da superficialidade, onde ele consegue fingir ser alguém que não é. Nós precisamos, para a gente viver em santidade, vencer pecados escravizadores, nós precisamos da unidade. Você pode agradecer a Deus pela pessoa que está do seu lado, pela igreja que você faz parte. Agora você tem coragem de falar assim: pode me cobrar, pode me confrontar. Ô Aldo, se você me vê perdido num post, numa foto, me liga, fala assim: cara, você viajou. E pode deixar que eu te ligo também, tá? Viu, Yuri? Fica à vontade. Você vê que a minha teologia está distorcida, eu preciso da sua ajuda, da sua mente brilhante. Não sei nem como é que eu estou. Eu estava pregando à vontade, acabei de perceber que o Yuri está aqui. Como é que eu vou pregar agora? Meu Deus do céu. Já comecei a pensar, meu sermão é temático ou expositivo? Como é que eu vou fazer aqui? Meu Deus do céu. Tá? Quantos tem um amigo que você tem uma boa referência nele, e quando você pensa nele, você fala assim: não posso pecar não, o que ele vai pensar de mim? Sabe, agora tem gente que tem amigo que se você pensa nele, você fala: não, vamos fazer coisa errada junto. Você tem que ter, que tipo de amigo você tem? Que grupo de WhatsApp que você faz? Se você posta um versículo, você é chato demais, e você posta uma besteira, você é legal demais. Que tipo de grupo que você faz parte? Que Deus use você, que Deus coloque você também em ambientes, que você provoca ambientes de busca intensa a Deus, de retorno para Cristo, amém? Terceiro, Deus revela na unidade o que? Poder. Deus revela poder, Deus manifesta o seu poder na unidade. Deus manifesta a sua glória na unidade. Mateus 18, versos 19 e 20. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E concordarem aqui é o termo sunfonel, tá? Que significa o quê? Sintonia, harmonia, céu e terra, e também unidade da terra com o céu, onde nós como irmãos estamos concordando a respeito do que o céu diz. E aí então há um poder que é liberado. Sabe, tem muita gente que não está desfrutando plenamente de vitórias espirituais, porque está lutando sozinho, porque não consegue fazer esse esforço de convergência, não consegue se alinhar com a comunidade espiritual, e não tem nenhuma comunidade espiritual que é perfeita, porque eu estou lá, você está lá, ué. Como é que vai ser perfeita? Se você está procurando uma perfeita, esquece, mas só lembra que por essa imperfeita Jesus morreu por ela. Só lembra que nesse lugar que Judas estava perto, que Pedro também que traiu estava perto, e que tinha um monte de gente que na hora H desistiu, nesse lugar Jesus formou pessoas que mudou o mundo, e Ele vai formar você para mudar o mundo também. Aleluia! Esse ambiente é um ambiente poderoso. Nós temos uma máxima na nossa igreja que é o seguinte, que a gente tem que ser unidos de uma forma que a gente seja grande para impactar. Então assim, juntos nós fazemos mais do que o que eu posso fazer sozinho. Meu pastor tem uma frase que é: nada grande se faz sozinho, se fizer sozinho não é grande. Então, para impactar uma cidade, para viver o avivamento de uma nova geração, para reescrever a história de Campo Grande, você precisa do impacto de uma igreja unida. Amém? Que entende que junto cada um tem uma contribuição valiosa, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser pequeno para se importar. A gente tem que continuar pequeno nas coisas que se importam, que vale a pena. Então, onde a gente conhece um ao outro, onde a gente cuida um do outro, onde a gente sabe, numa igreja de 5 mil pessoas, de 6 mil pessoas, e que essa igreja seja uma igreja de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil para a glória de Deus, mas seja uma igreja que valoriza pequenos encontros ao redor da mesa, onde um concorda com o outro em oração e a cura acontece, chamados são despertados, a novidade de Deus é derramada. Deus revela, Deus manifesta poder na unidade, onde há uma harmonia, onde há uma coerência, há a manifestação do poder de Deus. Eu lembro de uma vez que a gente estava sendo enviado para um projeto de evangelismo na nossa igreja, e aí foi muito interessante que as crianças e os idosos fizeram parte do envio dos jovens. Os idosos montaram os nossos kits de evangelismo, orando por eles, um por um. As crianças vieram e também oraram por nós.
E eu lembro que o pastor Fabiano foi fazer uma oração, e ele falou assim: a unção está no envio. O que Deus vai fazer agora, quando vocês vão, uma geração vai agora atuar, vai entrar em campo, mas vocês não vão descobertos, porque a igreja está enviando vocês, vai estar orando por vocês, e quando voltar vai receber vocês e ouvir os testemunhos daquilo que Deus fez. Não foi assim que Jesus enviou os 72, 2 a 2? Não foi assim que Jesus enviou os seus discípulos, e a palavra então foi pregada, e sinais seguiram a palavra que os discípulos pregavam, e então pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, debaixo de um envio, debaixo de um contexto de unidade, debaixo de uma concordância. Sabe, que você faça parte de uma comunidade que envia você para o seu propósito. Você não precisa de uma comunidade só para você consumir uma pregação que você gosta e numa conferência que é legal, só para você consumir uma música que é do estilo que você curte adorar a Deus. Você precisa de um lugar que te dê missão, propósito e envio. E nesse ambiente você vai ver a glória de Deus se manifestando aonde você estiver, para a glória de Deus. Então, a unidade revela, Deus revela na unidade o seu poder. Warren Wiersbe diz o seguinte: o poder da igreja não vem do barulho das suas vozes, mas da harmonia dos seus corações. Quando ela não é só um ajuntamento de membros, ela é um corpo vivo, em harmonia, manifestando a glória de Deus. O poder é espiritual. O poder espiritual é liberado quando há harmonia espiritual. E por último, a presença de Deus revela o que? Na unidade? Verdade. Ela revela verdade na unidade. A presença de Deus na unidade, o que ela vai fazer? Ela vai revelar sanidade, santidade. E vai, então, revelar a sua mensagem. Vai revelar a sua verdade para o mundo. Como está lá em João 17, 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Qual que é o propósito dessa unidade? Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Se nós formos um, se a gente não ficar falando mal um do outro, se a gente tiver uma convivência harmoniosa, se a gente tiver um crescimento dentro desse ambiente de unidade, se a gente amar os nossos irmãos de verdade, se a gente entender esse ambiente onde Deus nos colocou e valorizá-lo, se nós realmente vivermos o propósito da igreja em unidade, o mundo vai saber que Jesus é o Senhor. O mundo vai saber que a mensagem de Cristo é verdadeira. Então que você não se afaste daquilo que Deus te chamou para fazer parte. Olha só, o evangelho sem unidade é uma incoerência teológica. O evangelho sem unidade não faz sentido. Não faz sentido não sermos família, sermos tão egoístas que a gente não se conecta um com o outro. A nossa vida é só sobre nós mesmos. Não faz sentido. O evangelho é sobre, assim, a igreja não vive para os seus associados. Porque quem aqui está salvo já? Quem aqui já é salvo? Deixa eu ver. Quem já é salvo, perdoado, redimido por Jesus? Por que a gente não está no céu ainda? Porque a gente tem que crescer, porque a gente tem que ser parte do crescimento do nosso irmão e que a gente tem pessoas para ganhar para Jesus. Então, se não tem unidade, se eu penso só em mim, o id de Jesus não faz sentido. A fé que eu prego não faz sentido. Dietrich Bonhoeffer, ele fala o seguinte: a comunidade cristã é o sinal visível de que Jesus é quem Ele disse ser. À luz desse texto ele fala que a comunidade, a igreja, então, essa comunidade cristã é um sinal visível de que Jesus é quem Ele disse ser. Ou seja, a unidade é o rosto visível da verdade invisível. A unidade é o rosto visível da verdade invisível. É tempo de você ser igreja. Lá na sua faculdade. É tempo de você ser igreja. Para além desse encontro esporádico, vou dizer esporádico, ou que você tem uma vez, 2, 3 vezes por semana. E revelar a harmonia do corpo. Revelar
o envio cristão, revelar o propósito de Cristo na igreja, aonde você estiver, revelando que Jesus é o Senhor, e assim você cumpre o seu propósito, você cumpre para a glória de Deus, amém? Então a unidade é o espelho onde o mundo enxerga a face de Cristo. Então, na sanidade, Deus cura o corpo, a igreja. Na unidade, Deus revela a sanidade e cura a igreja. Também, Ele revela a santidade, purifica o corpo, poder. Ele vai então manifestar poder e alinhar o corpo. E também, Ele revela a sua mensagem, a sua verdade, Ele se manifesta no corpo, amém? Queria que você fechasse seus olhos. Eu falei aqui no começo que tem gente dizendo que viver sem a igreja é suficiente na fé cristã. A igreja está sendo questionada pela nova geração, porque tem escândalos na igreja, porque tem gente imperfeita na igreja, porque tem projetos de poder pessoal na igreja, porque tem mau testemunho na igreja, porque tem pessoas desvirtuando o seu propósito. E tem pessoas que estão então perdendo a confiança, se distanciando, se afundando em isolamento. E essa é uma tática do inferno, para que você seja alguém que tropeça no escândalo do nosso tempo, que se afasta da igreja, para que você viva uma vida sem sentido e sem propósito, para que você se afunde na ansiedade e na depressão, para que você tenha uma vida pequena para si mesmo. Essa é uma tática do inferno, mas em nome de Jesus, essa estratégia maligna não vai prevalecer contra o projeto de Deus na sua vida. Se você tem um problema com algum líder, você tem um problema com algum irmão em Cristo, você tem problema com alguém da sua família, seu pai, sua mãe, porque talvez não cumpriram o propósito de Cristo, ou falharam no testemunho, ou foram uma despregação do evangelho em algum nível. Se você foi decepcionado, Deus quer curar o seu coração hoje. E Deus tem para você saúde espiritual. Em nome de Jesus, você não vai ter uma doença nas suas emoções e na sua mente nesse tempo. Você, em nome de Jesus, não vai ser escravo do pecado. Você vai vencer pecados escravizadores no poder da unidade. Você vai viver a manifestação do poder de Cristo. E você vai revelar a verdade de Cristo para o mundo. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora, para que nessa conferência não seja apenas um tempo de participar de um evento, não seja apenas um tempo de estar num ambiente gostoso, não seja apenas um tempo de conexões, mas que param no âmbito superficial, que seja um impulsionamento para a profundidade do seu propósito, de relacionamentos que vão além de conveniências, que vão além de algo que às vezes a gente consegue sustentar fingindo ser quem não somos. Pai, seja um tempo de envio para relacionamentos profundos. Pai, que também esse tempo seja um tempo de despertamento de chamados, seja um tempo, Pai, de sermos fortalecidos na fé. Seja um tempo, Pai, de despertar uma nova geração para manifestar o seu poder, sendo enviados para a missão no Senhor nesse tempo. Senhor, abençoe, ó Deus, também os ministérios de jovens que se reúnem nesse lugar, lá de Senhor do Bonfim, lá do Rio Grande do Norte, Pai. Ó Deus, abençoe todos, Pai. Eu me lembro aqui do pastor Josimário, me lembro aqui do apóstolo João, que se moveram de outros lugares, de outros estados, para nesse tempo, ter um tempo de despertamento da sua própria juventude, Pai, um tempo de despertamento da sua igreja também, nesse ambiente de unidade do seu corpo, além de uma placa de uma igreja local. Ó Deus, cada igreja aqui representada, ó Deus, seja um tempo onde a igreja do Senhor receba saúde, receba cura, seja avivada, despertada, conectada para o tempo que o Senhor tem. Ó Deus, e nos livra, Pai, livra cada um aqui de ser o desigrejado de amanhã. E eu oro, Pai, que eles não vão sair, mas pelo contrário, vão trazer outros jovens para o Senhor, ainda esse ano, para a sua glória. Oramos em nome de Jesus, amém, aleluia, que Deus te abençoe.